Crenças negativas. Como identificar, como que elas são formadas, programadas e por que que isso é importante. É sobre isso que eu quero falar com você aqui nesse vídeo. Seja muito bem-vindo. Eu sou Mariana, sou terapeuta e nesse canal aqui, meu objetivo é te ajudar a curar o seu mundo interno, suas dores internas e mudar o seu mundo externo, desbloquear o seu mundo externo a partir do reflexo do seu mundo interior. Então, quando a gente está com o nosso mundo interno curado, a gente reflete isso no mundo externo. Então, se você se interessa por esses assuntos, se inscreve aqui nesse canal. E crenças negativas é algo que deixa o nosso universo interior escuro e se reflete no nosso mundo exterior. Eu confesso para você que sempre foi um assunto meio X para mim, sabe? Eu nunca entendi muito bem crenças negativas, eu não conseguia saber quais eram minhas crenças, o porquê que isso era importante. Eu sempre ficava num lugar meio nebuloso nesse assunto, até que um dia ficou claro para mim. E por que é importante a gente entender sobre crença? Porque a vida que a gente vive tem a ver com a vida que a gente acredita. Já ouviu falar uma passagem bíblica que diz que se você tiver a fé de um grão de mostarda e você disser para a montanha se mover, ela se moverá? Isso tem a ver com crença, isso tem a ver com fé. E isso fala também sobre um conhecimento moderno, né? Um ensinamento moderno que mudou aí a mentalidade humana, tá mudando, de que a nossa mente cria a nossa realidade. Então a gente cria a nossa realidade e através daquilo que a gente acredita. Aquilo que a gente acredita existe em um lugar mais profundo da nossa razão, da nossa opção, da nossa escolha. O que eu acredito é antes de eu escolher, antes de eu gostar ou não gostar. Existe num lugar mais profundo e se manifesta independente da minha vontade. Então, por exemplo, se eu acredito que eu vou lá no meu carro, abro a porta e dirijo e saio por aí, é isso que acontece, né? Agora, as coisas que eu não acredito, eu nem cogito que são possíveis ou não. Por exemplo, eu não cogito que um morro vai se mover. Eu não vou lá na minha janela e tento voar, porque eu não acredito nisso, tá? Eu não tô aqui querendo dizer que a gente poderia fazer coisas mirabolantes, mas veja bem, teve um dia que alguém quis voar. A pessoa que fez o avião, ela teve que acreditar que era possível voar. Ela teve que acreditar em algo que ninguém acreditava. E é sobre isso o ponto. A gente começar a questionar as coisas que a gente acredita, porque a gente acha que aquilo que a gente acredita é a verdade da vida. Então, quando a gente fala sobre crenças negativas, a gente tem que questionar de onde vieram essas crenças. Será que é isso mesmo? Será que aquilo que eu acredito sobre dinheiro, trabalho, sobre mim, sobre a vida, é a verdade mesmo? Ou será que existem outras verdades e o mundo aí fora está me mostrando isso? Porque pessoas diferentes, pessoas até próximas, têm vidas completamente diferentes, dependendo daquilo que elas acreditam. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, crença cria realidade. Outra coisa, questionar, será que o que eu acredito é verdade? Aqui que eu desperto. Talvez eu esteja acreditando em algo que não seja verdade. E se o mundo for realmente um lugar neutro? E que não exista nenhuma verdade, muito verdade, que aquilo que eu coloco na minha mente eu consigo acreditar. E se eu acreditar, eu consigo manifestar. Não tô dizendo que é, tá? Eu tô querendo aqui trazer para você refletir. Se realmente eu puder acreditar em qualquer coisa e isso se tornar realidade. E se, né? Porque aí a gente começa a duvidar daquilo que está gravado na nossa mente, criando a nossa realidade. Como que uma crença se forma? Como que eu acredito em algo profundamente? Primeiro, num momento da minha vida que a minha mente está aberta, moldável, na primeira infância. A criança, ela tem uma mente neutra. Tudo entra lá e grava por modelo, por repetição, através daquilo
que ela aprendeu que é a vida, o pai, a mãe, as pessoas que ela gosta, né? Então, ela, por exemplo, ela nunca viu a mãe dela voar, né? Ela aprende que não, se criança não voa. Tô dando exemplo absurdo aqui, tá? Porque é pra gente ir além mesmo dos nossos limites. Mas, por exemplo, a gente aprende coisas sobre a vida, o que é fácil, o que é difícil, o que é bom, o que não é bom, através daquilo que a gente vê acontecer na nossa vida. Uma pessoa que vê a mãe tendo dificuldade para ganhar dinheiro, grava que é difícil ganhar dinheiro. Uma criança que vê a mãe sempre com muito dinheiro sobrando, nem questiona isso, o dinheiro é fácil, tem dinheiro, tá? Exemplos óbvios, básicos. Uma criança que ela é bem tratada, amada, tem atenção, tem cuidado, ela aprende que ela é boa, que ela tem valor. Uma criança que apanha, que é maltratada, que não tem atenção e não tem afeto, começa a achar que tem algo errado com ela. Ela aprende que ela não é boa. Então, assim, é 1 mais 2, sabe? 1 mais 1 igual a 2. Aquilo que a gente aprende, a gente acredita. Mas a gente nunca para na nossa vida para começar, quer dizer, né? Até os ensinamentos modernos, a questionar que talvez isso que eu acredito não seja verdade. Talvez isso que gravaram na minha mente sobre mim não seja verdade. Talvez eu poderia estar manifestando na minha vida uma coisa muito diferente se eu acreditasse em outra coisa. Certo? Então aqui é como que a gente identifica as nossas crenças negativas? Como que eu vou saber se eu acredito, se aquilo que eu acredito é bom ou ruim? E, gente, é muito fácil, só que a gente não pensa dessa forma. Por aquilo que você sente. Se você acredita que uma coisa é positiva, qual vai ser o seu sentimento? Positivo. Se você acredita que uma coisa, se você tem medo, se você acha que não é para você, se você tem receio, se você tem preocupação, qual é a sua crença? Vamos pensar em termos de dinheiro. Uma pessoa que quando pensa em dinheiro, fecha, sente um sentimento ruim. Preocupação, receio, aflição, nervoso, desânimo, falta de ação, vontade de fazer outra coisa. O que ela acredita? Ela acredita, no mínimo, crenças possíveis. Que é difícil, que ela não merece, que não tem dinheiro para todo mundo, ou que não é muito bom ter dinheiro, que quem tem dinheiro não vai ter coisa boa. Todas essas crenças trazem esses sentimentos. Ai, se eu tiver dinheiro não vai ser muito bom. O que dá? Uma coisa ruim no coração. Ah, dinheiro é muito difícil, não dá, não tem. Como que ganha dinheiro? Nossa, tem que trabalhar 12 horas por dia para ganhar um pouco, CLT. Eu tô trazendo esse exemplo porque a humanidade, uma grande maioria, é programada de um jeito ruim, para acreditar de um jeito ruim em dinheiro. Então, é fácil identificar a crença negativa. Qual é o seu sentimento sobre aquele assunto? Se esse sentimento é ruim, se esse sentimento não te traz motivação, é porque você acredita em coisas ruins. Porque se você tivesse um sentimento de motivação, de empolgação, de ideias, de se mover no sentido daquilo, de buscar aquilo, a sua crença é positiva. As pessoas que têm crença positiva em determinado assunto, elas se movem com alegria na direção daquilo. As pessoas que têm crença negativa geram sentimentos negativos e preferem não pensar naquele assunto. Ou vão remoer sentimentos de preocupação, de medo, de escassez, para tudo. Se você pensa em relacionamento, uma pessoa que acredita, né, que casamento é uma coisa boa, ela se move naquele sentido. Se uma pessoa acredita que o casamento é ruim, ela evita. Então, como eu sei a minha crença? Qual é o meu sentimento diante daquele assunto? E eu não preciso identificar exatamente qual é a minha crença negativa. Ah, é medo. Ah, por exemplo, dinheiro. Ah, eu acho que eu não mereço, ou eu acho que é difícil. Na verdade, não importa muito isso, né? Porque o que importa,
Primeira coisa que importa para mudar. Então vamos falar de como que a gente muda, como que a gente consegue mudar isso. Primeira coisa é trazer a consciência. Quando eu fico consciente, eu desperto de que não existe verdade. O mundo é neutro, eu posso acreditar naquilo que eu quiser, só que para criar minha realidade eu preciso gravar num lugar muito profundo. A partir do momento que vira crença, eu não preciso mais escolher. Aquilo cria a minha realidade. Então eu preciso gravar em um lugar profundo. Só que eu preciso ter essa consciência. Não existem verdades. O mundo é neutro. Eu posso acreditar naquilo que eu quiser. E eu vou acreditar naquilo que for melhor para mim. Naquilo que vai me ajudar a me mover na direção do que eu quero, né? Essa é a crença que eu tenho que botar na minha mente. Aquilo que vai apoiar o meu objetivo. Que vai apoiar a minha felicidade. A minha experiência daquilo que eu quero construir. Então, a consciência é o mais importante. Qual é a minha crença negativa? Esse é um segundo momento. Segundo momento para quê? Para que eu possa limpar os sentimentos. Para eu mudar uma crença, eu preciso limpar esses sentimentos. Então, quando eu penso em dinheiro, se eu tenho, por exemplo, preocupação, é isso que eu preciso focar. Eu não preciso me preocupar se eu acho que é difícil. Eu preciso me preocupar qual é o sentimento que o fato de ser difícil gera. Então, por exemplo, eu tenho preocupação, então eu vou usar, aqui eu recomendo nesse canal, né, a técnica da EFT, que é uma técnica que funciona muito bem, mas o fato de você lidar com a dor. Se você quiser aprender como usar a EFT, eu gravei uma aula, tem aqui na descrição, é gratuita, eu falo sobre bloqueios, mas lá eu explico como usa a EFT. Se você quiser também a minha ajuda pessoal, eu também tenho atendimentos online. Mas para você lidar com um sentimento negativo, você precisa lidar com ele, senti-lo. Senti-lo, expressá-lo, elaborá-lo, permitir que ele exista, permitir que ele saia de você. Então, primeira coisa, limpar os sentimentos e, através da sua consciência, você vai começar a questionar as suas verdades. Questionar aquilo que você até hoje pensou que era possível ou não. Eu vou ficando consciente daquilo que eu sinto em relação às coisas que eu quero. Porque não é a coisa mais fácil do mundo você mudar um sentimento negativo para um sentimento super positivo. E aqui eu não quero que a gente pense de uma forma fantasiosa sobre isso, mas também não é pra gente largar esse assunto de lado e falar assim, eu não consigo reprogramar minha mente, porque pode ser mais fácil, pode ser possível. Então vamos lidar com consciência com essa situação, tá? A minha mente pensa coisas negativas sobre as coisas que eu quero, eu aprendi que não era possível, eu acredito que não era possível, e sim, estou diante de um bloqueio interno que existe em mim, estou vendo que existe realmente um bloqueio dentro de mim em relação a esse assunto. Como que eu posso sair daqui e ir para um lugar onde eu tenho sentimentos bons em relação a isso? Como que eu posso construir crenças que me apoiam, que sejam positivas? Porque, veja só, são dois lugares próximos. Eu saio de um lugar negativo que eu não acredito, que eu acho que não é para mim, e vou para um lugar, começo a ir devagar, para um lugar que não, é para mim, eu posso, é fácil. Eu gero sentimentos positivos, eu vou jogando as dores fora, os medos fora. Essa transição, ela pode ser a coisa mais difícil do mundo, ou ela pode ser feita através da consciência, de uma forma possível. Eu não vou usar a palavra fácil, mas eu vou dizer que é possível. É possível você ir construindo uma mente que te apoia em relação àquilo que você quer. E, veja bem, muito importante a gente entender isso. As nossas crenças foram criadas na infância. Eu não sei quantos anos você tem, mas a gente vai alimentando, regando, plantando essas coisas ao longo de muitos e muitos anos. E você não vai reprogramar a sua mente de hoje para amanhã.
de 2025 para 2026. Não vai. Entendeu? Mas você começa. Porque é o resto da sua vida. Quando você ganha consciência, você vira a chave. A partir de agora você mudou a rota. Então, a partir de agora é um novo caminho que se inicia. Só que é um novo caminho que se inicia. É uma construção, é um novo plantio. São novas plantinhas que você vai brotar agora, regando, mudando, construindo uma nova mente, plantando, transformando na base da crença, que é mais profundo do que a razão, aquilo que você quer. Então é isso que eu queria trazer de consciência aqui nesse vídeo. Que a gente geralmente a gente pensa coisas negativas e acredita em coisas negativas sobre a vida, sobre o que é verdade, sobre a gente mesmo. Isso já está programado na maioria de nós, principalmente naquilo que não está dando certo. Se eu tenho sentimentos negativos é porque eu acho que não dá. E, se a gente virar isso, se a gente aprender que se eu mudar meu mundo interno, se eu mudar minha crença, se eu mudar aquilo que eu acredito para positivo, isso começa a construir o positivo na minha vida. Então, é virar essa chave, é construir isso devagar, é se manter atento e acordado para crenças positivas e começar a existir nesse outro modo, nessa outra frequência. A frequência aonde eu apoio e gero uma nova possibilidade, aonde eu vou me apoiar dentro de uma nova possibilidade, aonde eu acredito que pode dar certo, aonde eu gero sentimentos positivos, aonde eu aprendo a dissolver as dores que impedem aquilo que eu quero de acontecer. Certo? Ficou claro? Eu espero que tenha ficado claro. Para mim foi uma virada de chave, porque eu entendo que é um trabalho que está na minha mão. Eu entendo que simplesmente não dá. Não é porque eu entendi isso que eu não vou mais pensar isso. Não é porque eu entendi que eu posso ficar no automático de novo, entende? Quando a gente percebe que aquilo que eu acredito cria a minha vida, eu preciso estar sempre lá, olhando para minha mente, olhando para os meus sentimentos, mudando esse ambiente interno para que eu construa novas crenças que apoiem aquilo que eu quero manifestar na minha vida. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo.